Olá, crianças! Eu sou a professora Márcia e esta aqui é a aula número 22 de Língua Portuguesa do 4º ano. Aqueles combinadinhos importantes do início de cada aula. Ficando em casa, lavando as mãos várias vezes ao dia? Muito bem, assim você vai estar sempre se protegendo e se cuidando. Para a aula de hoje nós vamos precisar do caderno, do lápis, da borracha e também de uma régua, uma tesoura e uma folha de papel. Pode ser uma folha de papel sulfite, pode estar usada em um dos lados, não tem problema. Se não tiver uma folha aí, você tira com cuidado aí uma folha do seu próprio caderno. Eu vou esperar você pegar os materiais. Vamos então colocar a data no caderno, a data de hoje, aula 22, Língua Portuguesa. Muito bem, data registrada. Vamos relembrar a nossa última aula. Na última aula a gente conversou sobre a biografia do Charlie Chaplin, nós identificamos a ideia que resumia cada parágrafo e fizemos mais uma análise sobre a escrita das palavras com L e com U, tá? E nessa análise que a gente fez, a gente chegou à conclusão que quando a gente está escrevendo uma ação que já aconteceu, essa palavra é escrita com U. No desafio do chapéu, tinha essa questão para você. Qual a diferença entre abril com L e abril com U? Pensou, refletiu, lembrou que a gente conversou sobre o uso dessas duas letras? Então vamos conferir. Abril com L é o mês, o 4º mês do ano. Trouxe até um exemplo para vocês. Ângela faz aniversário em abril. Já abril com U é aquela questão que a gente conversou. É uma ação já realizada. Um exemplo, Ângela abriu a porta para o gato entrar. Então, você sabendo que o abril com U se refere à ação, você também vai lembrar que o abril mês é com L, ok? Nós vamos falar mais um pouquinho de palavras com U e L, porque lembram que eu falei que a gente também tem que usar a memória muitas vezes para identificando qual letra que eu vou usar. Então nós vamos trabalhar um pouquinho mais com essas palavras dentro desse jogo aqui, o jogo do torto. Para a gente jogar, você vai ter que fazer uma cartela. Você vai fazer essa cartela no seu caderno, tá? Com a régua. Se você não tiver a régua, trace a mão mesmo, o mais reto que você conseguir, não tem problema. Então essa cartela tem que ter 6 colunas, né, que são a parte em pé, e 6 linhas. Não precisa fazer os quadrinhos muito grandes, porque dentro de cada quadrinho daquele vai só uma letra, tá? Eu vou esperar você fazer a tabela.
tabela construída? Muito bem, então agora a gente vai colocar as letras na tabela. Preste bem atenção na hora que você for colocar as letras, vá colocando linha por linha, confira bem, porque se você colocar uma letra no lugar errado, depois na hora do jogo não vai dar certo. Então eu vou dar um tempo para você fazer com bastante calma essa parte de colocar as letras. Colocou as letras certinho, conferiu bem para ver se está no lugar certo? Então agora eu vou explicar para você como é que joga esse jogo. Nós vamos formar palavras, né? Eu já disse para vocês, com L e com U. Para encontrar essas palavras na cartela, você vai andar na cartela com o seu lápis. Não pode tirar o lápis da cartela. E você vai poder andar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, na diagonal, tanto faz para cima como para baixo, para os dois lados, tá? Então, assim, não pode pular a letra, tem que pegar sempre a letra que está imediatamente ao lado daquela que você já pegou. Não pode passar por cima da letra para pegar a outra que está lá do outro lado. Sempre a letra que está mais próxima. Então, eu vou fazer a primeira palavra junto com vocês, encontrar a primeira palavra para vocês entenderem bem a dinâmica desse jogo. Então, olha lá a fletinha. Desceu, juntou o C com A, fizemos K. Subiu, encontrou outro C, desceu, se juntou com outro A, então já temos lá K, K. E agora, para onde será que a flechinha vai? Foi pro U. Então formamos a palavra cacau. Quando você formar a palavra, você vai anotando ali no seu caderno as palavras. Você pode até fazer uma divisão lá no caderno, palavras com U, palavras com L. Combinado? Então agora para valer. Agora lá, cartela vazia, sem flechinha. É a sua vez de encontrar a palavra. Vamos conferir então que palavra você encontrou? Só que uma questão. Se você encontrou uma palavra diferente da que eu vou fazer aqui agora, não apague a sua palavra. Deixa aí. Porque no final do jogo nós vamos encontrar as mesmas palavras. O que pode acontecer é que eu estou indo numa ordem, procurando na cartela, e você na outra. Então vai dar essa mudancinha na ordem ali. Mas deixa a sua palavra. Daí você registra que eu encontrei, mas deixa a sua. Então vamos ver lá a palavra. O T se juntou com o R, se juntou com o O, fez tró, subiu, se juntou com o F,
Subiu mais um pouquinho, se juntou com o E. E agora? Será que vai pro L ou pro U? Foi pro U. Nós formamos a palavra troféu. Olha lá, na cartela a letra E não tem acento, mas na escrita da palavra nós vamos colocar troféu. Tempinho para você anotar a palavra. Próxima palavra, então, cartela lá sem as setinhas, vazia. Pode começar a procurar a próxima palavra. Vamos conferir lá a palavra que a gente encontrou. Vamos ver, olha lá, o D se juntou com o E. Desceu, se juntou com o G. Desceu mais um pouco, se juntou com o R. Subiu, se juntou com A. E agora? Subiu mais um pouquinho, se juntou com U. Então, formamos a palavra degrau. Anote lá, então, no seu caderno. Degrau. Vamos lá, então. Próxima palavra, cartela limpa. Pode começar a procurar. Vamos conferir lá a palavra. Lá, o C se juntou com H, se juntou com o A, com o P, com o E. E agora? U ou L? Com o U. Formamos chapéu. Não esqueçam lá, ó, colocar o acento na letra E. Registra no seu caderno chapéu. Cartela limpa, outra palavra. Esperar você procurar. Vamos conferir então, lembrando você que a ordem das palavras pode estar diferente, tá? Vamos lá. O C, a flechinha subiu para cima, se juntou com o O, foi para o lado com o R, subiu mais um pouquinho com o D, mais um pouquinho com o E e agora vai pro L. Formamos a palavra cordel. Registre lá no seu caderno então.
Vamos lá, então, próxima palavra, cartela limpa. Pode procurar. Vamos ver a palavra que a gente vai encontrar agora. Olá, setinha desceu, juntou o V com A. Subiu, foi pro R. Se desceu de novo, se juntou com A. E agora? Desceu, se juntou com o L. Formamos a palavra varal. Anota lá no seu caderno. Varal. Vamos então limpar a cartela. Prontinho para a próxima palavra. Conferindo então essa palavra, vamos lá. O J se juntou com O, se juntou com R, se juntou com N, subiu, se juntou com A e vai pro L, jornal. Anote lá então a palavra jornal. Limpando a cartela, então. Agora nós vamos para a nossa última palavra. Vamos lá? Vamos ver a última palavra que a gente formou? O M se juntou com A, se juntou com T, se juntou com E, subiu, se juntou com R, com o N, subiu de novo com o A e com o L. Formamos a palavra maternal. Anote lá no seu caderno essa palavra também. Conseguiu então encontrar as mesmas palavras que eu? Ficou lá no caderno assim. Palavras com U, cacau, troféu, degrau, chapéu. Palavras com L, cordel, varal, jornal, maternal. Ok, então? Então vamos conversar agora sobre uma outra temática. Nas nossas aulas, a gente falou bastante desses dois textos. Um cordel para muitos chapéus, vamos considerar assim o texto 1. E o texto 2, a gente falou da biografia de Charles Chaplin.
Então agora a gente vai fazer uma atividade, não assim para comparar, mas para identificar algumas características principais de cada um daqueles textos. Então para isso você vai fazer no seu caderno essa tabela. Vai escrever lá, texto 1, Um Cordel para Muitos Chapéus. Texto 2, biografia de Charles Chaplin. Na primeira coluna você vai escrever gênero, tema, estrutura e função. Pula uma linha para ter espaço para escrever. Faz as colunas e coloca texto 1, texto 2. Eu vou dar um tempo para você fazer. Então, a tabela que você construiu no seu caderno ficou como essa aqui que eu coloquei no quadro. Então, vamos combinar o seguinte. Sempre que eu falar texto 1, até eu coloquei uma imagem aqui, nós estamos falando do Um Cordel para Muitos Chapéus, do texto do livro. Sempre que eu falar texto 2, a imagem do Charles Chaplin, eu estou falando da biografia do Charles Chaplin. No quadro, a gente colocou gênero, tema, estrutura e função. O gênero é o tipo do texto, né? Eu falei para vocês nas aulas que cada texto tem o seu tipo, sua característica própria. O tema é o assunto do texto, sobre o que o texto está falando. A estrutura se refere à forma que o texto está escrito no papel. E a função é para que aquele texto serve, para que ele foi escrito. Aqui em cima da mesa eu tenho vários envelopes coloridos e dentro deles estão as informações que completam o nosso quadro aqui. Eu não quero tirar essas informações na ordem, porque eu quero que a gente pense um pouco, que a gente reflita sobre a informação e aonde que a gente vai encaixar. Então eu vou fazer um sorteio. Olha aqui na minha mão eu tenho papeizinhos coloridos de acordo com a cor do envelope. Eu vou colocá-los aqui no meu bolso, vou dar uma misturadinha e eu vou tirando um por um e a cor que sair é a cor do envelope que eu vou abrir. Combinado? Então vamos lá, vamos ver qual vai ser a primeiro envelope. Essa cor aqui, ó, o envelope roxo. Vamos ver a informação que tem nele. A informação está escrita assim: Vida de Charles Chaplin. Essa informação, ela se refere ao quê? Ao gênero de um texto? Ao tema? À estrutura ou à função? Ela está se referindo ao tema. Mas de qual dos textos? Do texto 1 ou do texto 2? O tema do texto 2. Lembra que nós lemos a biografia do Charles Chaplin? Então, o tema da biografia era a vida de Charles Chaplin. Mais um envelope. O verde. Nós temos essa informação aqui, ó. Tipos de chapéu. Essa informação se refere ao quê? Ao jeito do texto, ao tema, à estrutura, à função. Ela também se refere ao tema.
Então, o texto 2 nós já completamos. Então, é o tema do texto 1, né? O texto 1 falava sobre tipos de chapéu. Mais um, só quero um. O rosa. No envelope rosa, eu tenho essa informação aqui, ó. Parágrafos. Essa informação se refere, então, do tema a gente já completou. Então, ela se refere ao gênero, à estrutura ou à função. Parágrafos é o jeito que o texto está escrito no papel. Então, é a estrutura. Mas de qual dos textos? Do texto 1 ou do texto 2? Do texto 2. Lembra que a gente analisou a ideia que resumia cada parágrafo da biografia do Charles Chaplin? Então, parágrafos é do texto 2. Mais um envelope laranja. Vamos ver a informação que está no envelope laranja. Versos e estrofes. Esse aqui também se refere ao quê? À estrutura, ao jeito que o texto está no papel. Nós já completamos o texto 2, então eu vou encaixar no texto 1. Então, a estrutura do texto 1 era versos e estrofes. Mais um papelzinho azul. Uma informação grande. Narrar a história da vida de uma pessoa. Então, nós já completamos aqui sobre o tema, sobre a estrutura. E agora? Narrar a história da vida de uma pessoa. Está se referindo ao gênero ou à função de um texto? Para que o texto serve? Está se referindo à função. Mas qual dos dois textos tinha essa função? O texto 1 ou o texto 2? Era o texto 2. Foi o texto 2 que contou a história de uma pessoa para a gente. A história do Charles Chaplin. Mais um papelzinho, o preto. No envelope preto está escrito assim, ó, biografia. A que se refere essa informação? Será que é função ou é o gênero de um texto? Biografia é o tipo de texto. Do texto 1 ou do texto 2? Do texto 2. O próprio nome já fala. Biografia de Charles Chaplin. Então, já que essa coluna já completamos inteiro. Então, nós temos duas informações que faltam do texto 1. Vamos ver qual que é a próxima? O envelope vermelho. No envelope vermelho tem a palavra cordel. Cordel também é o gênero. Nós já completamos da biografia do Charles Chaplin, então é do texto 1. E agora ficamos só com o envelope amarelo. Vamos ver, só falta uma informação ali, né? Informar, divertir. Então, essa informação se refere ao quê? À função do texto 1. Então, completamos o nosso quadro. Então, vamos pensar aqui agora. Do texto 1, quais são as informações que a gente tem? O texto 1, um cordel para muitos chapéus, é do gênero cordel. O tema dele era tipos de chapéu. A estrutura, ele estava escrito em versos e estrofes. E temos, então, a função do texto 1, né? O cordel, informar, divertir. Lembram lá do texto? Ele contou pra gente, falou sobre os diferentes tipos de chapéus e também é uma forma divertida. Agora vamos pensar na biografia do Charles Chaplin, o texto 2. Então, ele é do gênero do tipo biografia. O tema dele era a vida de Charles Chaplin. A estrutura estava escrita em forma de parágrafos. E qual é a função de uma biografia? Narrar a história da vida de uma pessoa. Então, agora você vai fazer o registro no seu caderno com essas informações, todas no seu lugar certinho, e eu vou dar um tempo para você fazer isso.
Notaram tudo direitinho lá? Então, esse registro é importante você ter aí no caderno, para quando você voltar para a escola, as aulas voltarem, a professora for falar desse tipo de texto com você, você dá uma pesquisada aí e já vai ter várias coisas que você já aprendeu sobre isso. Nós agora vamos construir um jogo, também pensando em tudo que a gente conversou nas nossas aulas, né? O jogo da mímica. Lembram que o Charlie Chaplin era um mímico famoso, que fez muitos filmes mudos, né? E ficou conhecido por conta das suas mímicas. Então, nós vamos fazer o jogo da mímica. Para construir esse jogo, nós vamos ter que confeccionar algumas cartinhas. Lembram da folha que eu pedi lá no início da aula? Então, pegue lá a sua folha. Se você não tem uma como a minha, pode ser a folha do caderno, sem problema. Pegou a folha lá? Então, a gente vai dobrar essa folha. Dobrar a folha ao meio. Junta lá as pontas da folha bem certinho. Passe a mão, marque bem essa folha, porque a gente vai precisar dessas marcas que vão ficar nela. Dobrou? Ficou assim. Agora você vai dobrar novamente ao meio, olha lá. Junta as pontas e dobra de novo. Agora ficamos assim. Mais uma vez ao meio. Agora você tem que apertar o papel com um pouquinho mais de força, para ele ficar bem marcado. Passe bem a mão lá. Muito bem? Agora vamos abrir a folha. Então, ficou vários retângulos nessa folha. Então, você vai pegar a sua tesoura e vai cortar nessas linhas onde ficou marcado o papel, tá? Eu vou esperar você cortar. Recortou? Então, você ficou com cartinhas como essas aqui, ó. Tá? Agora, a gente vai fazer as cartinhas mesmo. Então, você vai escrever nessas cartinhas. Vai escrever profissões em que as pessoas têm que usar chapéu. Lembra que a gente conversou que alguns profissionais têm que usar chapéu porque faz parte do uniforme, para proteger a cabeça? Então, você vai escrever isso nas suas cartinhas. Eu trouxe algumas sugestões para você.
carteiro, policial, bombeiro, cozinheiro, jardineiro, agricultor. E deixei 2 cartinhas em branco para você pensar em alguma profissão que use chapéu, né? Nós falamos de várias. Ou senão você pode ir de repente conversar em casa, né? Se você não está lembrado, para preencher as 2 cartinhas. Escreva bem embaixo aqui da cartinha. Deixa a parte de cima da cartinha em branco. Então, escreveu lá as profissões nas cartinhas? Muito bem. Se não deu tempo de você escrever as 2 últimas cartinhas, não tem problema. Depois da aula você pensa com calma numa profissão legal e coloca lá. Agora que as cartinhas estão com as profissões escritas, nós vamos desenhar os desenhos das profissões. Eu não vou conseguir esperar você fazer isso aqui nesse tempo da aula. Então, depois que acabar a aula, você faz um desenho bem jóia nas suas cartinhas. Eu não sou boa de desenhar, então eu peguei uns desenhos lá da internet. Mas você, eu tenho certeza que vai deixar suas cartinhas bem bonitas, né? Bem coloridas. E depois de prontas, elas vão ficar assim, tá? Com as imagens ali. Eu vou ensinar vocês a jogar, mas antes eu quero brincar um pouquinho com você. Então a gente vai brincar assim. Eu vou deixar as cartinhas aqui em cima da mesa. Eu vou tirar uma cartinha dessa e vou fazer a mímica para você. E você vai tentar adivinhar de que profissão eu estou fazendo a mímica. Combinado? Então vamos lá. Eu vou deixar aqui para você não ver. É a seguinte. Que profissão é essa que eu fiz a mímica? Isso mesmo, acertou quem falou? O cozinheiro. Eu tirei a carta do cozinheiro. Vamos mais uma? Vamos ver se eu sei fazer essa aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou entregando cartas. Eu tirei a cartinha do carteiro. Então, eu fiz essas mímicas aqui para você entender que o jogo é na base da mímica. Então, agora eu vou ensinar você a jogar. Você pode jogar esse jogo com 2 ou mais pessoas. Se você for jogar com mais de 2 pessoas, o legal é que você faça mais cartinhas, porque senão elas vão acabar rápido e vai durar pouco o teu jogo lá. Então, você pode aumentar as cartinhas para 10, para 12 ou até mais se você quiser, mas sempre profissões que usem chapéu. Então, lá, vamos dizer que você está jogando só você e uma outra pessoa. Você vai colocar as cartinhas lá na mesa, viradas para baixo, vai decidir lá quem vai começar. Digamos que seja você.
Você tira a primeira cartinha, olha a profissão, faz a mímica. A pessoa que está jogando com você, ela vai tentar adivinhar. Se ela acertar, você dá a cartinha para ela. Se ela errar, a cartinha fica para você. Aí é a vez dela tirar a carta. Ela tira a cartinha, faz a mímica para você. Se você acertar, a cartinha é sua. Se você errar, a cartinha é dela. Se forem várias pessoas jogando, tira a cartinha uma de cada vez e faz a mímica. O primeiro que acertar, fica com a cartinha. Se ninguém acertar, quem tirou a carta fica com a cartinha para ele. Aí no final, né, que quando acabar as cartinhas, é só contar. Quem tiver mais cartas é o vencedor. Bacana, né? Então uma dica bem boa para essa época que a gente não pode ficar brincando na rua. Então a gente consegue brincar com esse joguinho em casa, pode brincar com os irmãos, com o pessoal da sua família. E depois no retorno às aulas você pode levar para a escola também para brincar com seus colegas da escola. Combinado? Então estamos chegando ao finalzinho da nossa aula e chegou aquele momento de tirar o chapéu. Fiquei só com um chapéu, né? Tirei vários durante a aula, você conheceu todos os meus chapéus. E eu fiquei com esse. Até foi legal que esse aqui ficou por último, porque esse aqui é o chapéu Panamá. O modelo dele é chapéu Panamá. E não tinha ele nos nossos textos. Então, vou colocar o chapéu Panamá e vou tirar para vocês, porque vocês merecem que eu tire o chapéu. Será que tem desafio nesse último chapéu? Sim, tem um desafio sim. Você se lembra dessa estrofe do livro Um Cordel para Muitos Chapéus? E agora te convido para desenhar no papel. Escolha seu preferido ou invente seu chapéu. O que a autora, lembro da Mariane Bijo, está falando para a gente nessa estrofe? Ela está convidando a gente para fazer o quê? Um desenho. Um desenho do quê? Do seu chapéu preferido. Então eu falei de vários chapéus durante as aulas. Mostrei diversos chapéus para vocês. Escolha o que você mais gostou e faça um desenho dele no caderno. Ou você pode inventar. Vocês lembram que na primeira aula eu mostrei uns chapéus diferentes para vocês, uns chapéus estranhos? Você pode inventar também. Faz o desenho, deixa aí no caderno e quando retornar à escola, compara lá com os colegas que você vai ver o quanto de chapéu diferente vai sair. Eu aposto que não vai ter dois parecidos, vai ser um diferente do outro. Combinado? Então, por hoje a nossa aula foi essa. Na próxima aula vocês estarão com outra professora, mas daqui a um tempinho eu retorno para estar com vocês, com outras histórias, com outros textos para a gente trabalhar. Fique bem, se cuidem, porque quando eu voltar eu quero todos aqui comigo. Tchau e até breve.